Então hoje vamos começar com Pentateuco, segunda matéria do currículo do Fundamental, tá? E nós começamos com uma pergunta, que é aquela pergunta que todo ser humano faz num momento da vida, né? De onde vim e para onde vou, né? Tem uma terceira pergunta que alguns fazem às vezes, que é quem sou, né? E aí está justamente o diferencial, né, da fé cristã, porque nós cristãos não temos esse conflito, ou pelo menos não deveríamos ter, né? Por quê? Porque pelas escrituras sagradas, né, infalível palavra de Deus, nós somos informados da resposta, nós sabemos, né, a nossa origem, o nosso destino, né, e nós acreditamos no que as escrituras nos dizem acerca disso, tá? Então aqui a matéria de Pentateuco, ela é a porta de entrada dos estudos panorâmicos do Antigo Testamento. Se a introdução à Bíblia é a porta de entrada, né, dos estudos da teologia bíblica de um modo geral, Antigo e Novo Testamento, o Pentateuco é a porta de entrada do Antigo Testamento, né? Depois vocês já estudaram essa, que foi a introdução aos Evangelhos, que aí é a porta de entrada do estudo panorâmico do Novo Testamento, tá? Então, quando nós estudamos o Antigo Testamento, esse conhecimento que nós adquirimos com relação principalmente aos começos, né, aos princípios, e a convicção, isso nos dá convicção também do fim. E o fato é que tudo começa em Jesus, né, e tudo termina nele. Não é à toa que ele é o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim de tudo e de todos, tá? E aí nós temos o texto de Colossenses 1 ali, ó, do 13 ao 17. Vamos ler juntos? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Então, que palavra tremenda, né, irmãos? Primeiramente, aqui Paulo afirmando aos irmãos de Colossos a divindade de Jesus, né? Segundo lugar, Paulo afirmando também que de toda a criação, né, essa nova criação de Deus, ele é o primeiro gerado, ou seja, ele é o último Adão, né? Depois Paulo vem trazendo a questão que ele é a fonte, né, a origem de toda a criação. Nele todas as coisas são criadas nos céus e na terra, né, espirituais e materiais, né, ou seja, visíveis e invisíveis, né? Você vê que Paulo ali fala de uma categorização dessas coisas, né, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, e isso diz respeito às hierarquias do mundo espiritual, e nós temos que entender que isso são hierarquias do mundo espiritual de Deus, né? Porque muitas vezes a gente vê assim trono, principado, potestade, a nossa cabeça, que é muito voltada para a questão de batalha espiritual, já pensa nessas coisas associadas às trevas, né? Mas nós não devemos esquecer que todo demônio um dia foi um anjo de Deus, né? Foi um anjo do bem, né? Foi um anjo de luz, né? E consequentemente essas hierarquias, elas existiam muito antes da queda, né? Então o mundo espiritual de Deus é hierarquizado desta forma, e as trevas elas imitam, ou elas continuam usando essa estrutura hierárquica, tá? E aí Paulo dá uma outra informação ali, que além de ter sido criado por ele,
foi criado para Ele. E aí de fato nós temos, né, que Ele é o início e o objetivo, o propósito, o fim, né? Então Ele é a causa e ao mesmo tempo Ele é a consequência, né, de toda a criação. E Ele vai terminar a passagem dizendo que isso tudo é mantido, né, é sustentado, subsiste também por Ele. Ele quem? Jesus o Messias, né? Então assim, não tem como ler um negócio desse aqui e não dizer que Jesus é Deus, né? Não tem para onde fugir, tá? E aí tem outro texto que é Provérbios 8:30, né, que identifica o Messias com a sabedoria. Não é à toa que no Novo Testamento, né, o apóstolo vai dizer que Ele é da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele quem? Jesus o Messias. Então Provérbios 8:30 vai dizer que a sabedoria estava no princípio com Deus, criando e participando da criação. Você vê que aqui a sabedoria lá em Provérbios fala assim, como se fosse um ser personificado, né? E de fato é, né? Então olha ali, vamos ler. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era... Oi? A minha fala uno. Isso, mas eu estou no slide aqui usando essa tradução. Então vamos de novo. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Tá? Quem é este que está falando aqui? O Messias. Aí nós temos Gênesis 1:1, e ele traz aqui uma coisa muito interessante para nós. Gênesis 1:1 no hebraico, lá é o Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse é um dos versículos mais conhecidos, né, da Escritura. Mesmo aqueles que têm um conhecimento rudimentar do hebraico são capazes de lembrar, eu não diria destas palavras no original, mas pelo menos do versículo lembram, né? E aí quando nós olhamos para esse primeiro verso de Gênesis em hebraico, ele vai nos mostrar a criação do mundo em 7 palavras. Então ali no slide está a grafia hebraica, né? O transliterado e o significado vertido seco, né, do texto. Então primeira palavra, né, Bereshit, no princípio de. Bará em hebraico, criou. Elohim, Deus. Et não tem tradução, porque ele apenas marca o objeto definido. Hashamayim, os céus, ou o céu, ou a abóboda, né? Ve'et é o e mais o marcador do objeto definido, então também não tem tradução. E o haaretz, terra, a terra, né? Por isso até que falam que quando eles se referem ainda hoje, né, a terra de Israel, né, o judeu fala Eretz Israel, né, a terra, Eretz, a terra de Israel, tá? Então aqui nós temos, Bereshit 1, Bará 2, Elohim 3, Et 4, Hashamayim 5, Ve'et 6, Haaretz terra. 7 palavras que estão aqui resumindo, né, em um único versículo, a criação do mundo.
qual a importância disso, ou a relevância disso? É que se você pega o Evangelho de Mateus e vai olhar para o Evangelho de Mateus em hebraico, Mateus também abre, né, curiosamente, com 7 palavras. E isso é meio que proposital, porque quantos dias são os dias da criação? 7. Então isso nas entrelinhas, né, é uma maneira dos judeus, né, poeticamente relacionarem os 7 dias, né, ou as 7 etapas da criação do mundo, né, uma palavra para cada etapa, tá? E aí é muito interessante, porque isso aqui ele pega dos comentários rabínicos, né, que a literatura hebraica, ou seja, os rabinos nos seus comentários, eles vão dizer que o universo está apoiado nessas 7 palavras que saem da boca de Deus. E aí você vai entender melhor Hebreus 1 verso 3, quando o escritor lá fala que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que os irmãos lá, né, de origem hebraica na igreja entenderam quando o escritor fala isso para eles? A memória teológica deles remeteu ao ensino rabínico de que toda a criação do universo está baseada ou fundamentada nas 7 primeiras palavras de Gênesis 1:1. E aí, como Mateus é o evangelho escrito para o público-alvo judeu, e o objetivo de Mateus é provar que Jesus é o Messias, então também, se você pegar e transliterar para o hebraico, vai ter ali 7 palavras. Então isso não é coincidência, foi proposital, tá? Para eles associarem com a criação do mundo, né? Então quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? Por associação, Jesus. Tá? São coisas que são meio difíceis da nossa mentalidade captar, porque nós não somos criados, né, num contexto da cultura judaica, e muito menos da tradição rabínica. Mas para quem era criado, né? Então, tipo assim, você imagina Jesus ensinando, né, pregando, e tudo que ele fala, o público-alvo, que era predominantemente judeu, está ligando, tudo que ele fala, eles estão ligando com as coisas que os rabinos ensinavam. Então, quando ele fala lá, antes que Abraão fosse eu sou, ele fala o eu sou, eles já conectam com o Deus que falou lá na sarça com Moisés, né? Quando o evangelho acerca dele, direcionado para os judeus, inicia com 7 palavras, eles fazem associação com as 7 palavras do Gênesis 1:1 e consequentemente com a criação, e por aí vai. Ok? Oi? Isso, literária, literal, tá? E aí aqui tem a comparação, ó. Se você pega o Evangelho de Mateus em hebraico e pega Mateus 1:1, a estrutura é similar. Então está ali Mateus 1:1 em hebraico, Ele toldot Yeshua ben David ben Avraham. Estas são as gerações de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele, estas são, primeira palavra. Toldot, as gerações de, segunda palavra. Yeshua, Jesus, terceira palavra. Ben, filho de, quarta palavra. David, Davi, quinta palavra. Ben de novo, filho de, sexta palavra. Avraham, Abraão, 7 palavras. Então é a associação com Gênesis 1:1, tá? Entendendo que para os judeus, na tradição ortodoxa, né, rabínica, a quantidade de palavras e até mesmo de letras conta.
Eles entendem que há uma mensagem também nessas coisas, tá? A mensagem seria uma espécie de uma mensagem secundária ou escondida, né, por trás do significado. E tem até duas escolas de interpretação dentro, né, do ensino rabínico, e uma escola alega ou enfatiza a importância dessas interpretações secundárias, ou como que uma espécie de mensagem subliminar, né, enquanto que outra não, que ela é mais textual. Mas isso é uma outra história. Bom, Mateus parece querer relacionar o nascimento de Jesus com a criação do mundo. Então essa é a ideia, Patrícia. E isso reflete a teologia da época, bem expressada nos Targumim. O que são os Targumim? Traduções da Bíblia hebraica para o aramaico. Nós vimos na matéria passada isso, os Targums, lembra? O povo judeu, depois do exílio na Babilônia, passou a falar o aramaico como língua popular. O povo comum, na sua maioria, não entendia mais o hebraico, por isso fizeram diversas traduções, muitas delas interpretadas, e que nos mostram como os textos bíblicos eram entendidos na época de Jesus Cristo. Então aqui ele está explicando o que? Da onde que ele tirou essa história do Mateus 1:1 em hebraico, né? Que de repente você viu ali eu falar e fazer essa conexão, e você pensou, tá, mas o Novo Testamento não é grego, né? Mas nos Targumim eles vertem o texto, o caminho contrário, né? Se na Septuaginta eles fazem o caminho traduzindo o Antigo Testamento do hebraico aramaico para o grego, no Targumim eles fazem o caminho contrário, eles pegam textos em grego e traduzem para o aramaico e até mesmo também para o hebraico. Daí que surge essa associação de Mateus com Gênesis, tá? Bom, uma tradução interessante sobre o Gênesis 1:1 é o Targum Neofite, quando fala: desde o princípio, com sabedoria, o Filho primogênito de Deus criou Deus e terminou o céu e a terra. Você vê que esse Targum aqui, ele já bota o primogênito de Deus, né? O que esse Targum reflete? Uma teologia apostólica. E na teologia apostólica, que é a nossa ainda hoje, né? Jesus é de fato Deus, Criador do céu e da terra. Você olha para minha cara e diz, tá, professor, conta outra. Isso aí todo mundo sabe na igreja, ou pelo menos deveria saber, né? Hoje para nós isso é normal, mas num contexto de primeiro século, né, você afirmar que aquele profeta judeu, carpinteiro de Nazaré, né, visto por muitos, né, como um agitador político, como um monte de coisa, né, menos como o Messias, né? Você afirmar que ele era o Messias já era uma afronta para muitos, né? Aí afirmar que é Deus. Então isso essa questão da afirmação da divindade de Jesus era uma afirmação muito ousada da igreja primitiva, e eles pagaram um preço alto, eles foram muito perseguidos por causa disso. Nós temos essa dificuldade, esse é o problema da distância histórica, né? Que coisas que para nós são simples, corriqueiras, até banais de dizer, né? De repente tem muita gente lá no primeiro século que morreu por dizer isso, entende?
Então nós temos sempre que olhar essas coisas com os olhos de lá, né? Muito bom. Então, tudo nas Escrituras Sagradas aponta para quem? Jesus Cristo. De modo que, por que o professor que escreveu esse conteúdo, né, e eu também ao revisá-lo, por que nós fazemos questão de dizer isso? Para os irmãos perceberem já que toda a nossa abordagem do ensino teológico aqui na escola é cristológica, é cristocêntrica, tá? Então, se você olha o Pentateuco, né? A pastora estava me perguntando antes de vocês chegarem o que é Pentateuco, né? Falei alguma coisa para ela, mas daqui a pouco nós vamos esmiuçar mais o significado da palavra, né? Então, se você olha o Pentateuco, ó, em Gênesis, quem é Jesus Cristo? É o descendente da mulher, lembra? O fruto do ventre da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e seria por ela ferido. Quem é Jesus Cristo no Êxodo? É o Cordeiro Pascal. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o João falou isso, a cabeça dos ouvintes judeus já foi para onde? Lá para o Êxodo. Então é esse aí que os nossos pais sacrificaram e passaram sangue e comeram, e que nós observamos por todas as gerações. É desse aí então que está falando. Em Levítico, quem ele é? O sumo sacerdote. Por isso que a Escritura fala do Novo Testamento, Hebreus, né? O sumo sacerdote da nossa confissão. E em Números, é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, mas também é a rocha que foi ferida. Assim, ó. Então, por exemplo, né? Na transfiguração ou na ascensão, quando eles, os apóstolos, que eram judeus, ou melhor, eram galileus, né? Judeu era só o Judas, né? Mas enfim, eram de origem hebraica, eram hebreus, né? Quando eles, lá na transfiguração, aquele ambiente de glória, né? E certamente Cristo está ali falando com Moisés e Elias entre nuvens, né? Quando na ascensão, por que você acha que lá está escrito assim, que eles foram acompanhando com seus olhos até que ele foi oculto entre as nuvens? Porque esse detalhe está lá, né? Porque na mentalidade dos ouvintes, dos espectadores, apóstolos e demais discípulos que deveriam estar ali na ascensão também, né? Como é que se diz? A transfiguração foi restrita, mas eu creio que a ascensão tinha muito mais gente, né? O que acontece? Eles associam aquele Jesus nas nuvens, entre nuvens, quando ele fala que o Filho do Homem virá entre as nuvens do céu, eles associam com que nuvem, meu Deus do céu? Com a nuvem do Êxodo, com a nuvem que seguia de dia o arraial de Israel. Vocês têm que entender que a cabeça deles é toda veterotestamentária. Tudo que eles ouvem, eles conectam com aquilo lá. Por quê? Porque aquilo era a origem religiosa, aquilo era a origem cultural deles. Entende? Por isso que às vezes você vê algumas reações nos evangelhos que para nós parece que não tem muito sentido, né? Tipo assim, o que irritou tanto os fariseus nisso aí? Né? Ora, é que quando eles fazem associação e o negócio bate lá na ideia de quem? Da divindade, pô, blasfêmia. Esse cara aí está dizendo que é Deus? Ou está se associando indiretamente com Deus? Blasfêmia. Tem um livro do Filipiança, Jesus Cristo conhecido, que ele traz esses debates dessa questão cultural, o peso das falas de Jesus no contexto da época.
Aí, ó. Depois coloca o nome no grupo, vou ver se eu acho o PDF para vocês. E no Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés, né? Ó, depois de mim, Moisés falando, né? Virá um profeta maior que eu, a ele vocês ouçam. Aí você vai entender, Eliane, por que 90% das citações de Jesus são do Antigo Testamento, em especial do livro do Deuteronômio. Por que Deuteronômio é o livro preferido do Messias? Por que Deuteronômio é o livro que ele mais cita? Porque Deuteronômio é o livro que fala especificamente dele. Como um profeta semelhante, porém maior que Moisés. Então você não pensa assim, Patrícia, que Jesus está lá ministrando, citando Deuteronômio, porque ele gosta, ele leu a Bíblia e achou legal. Não existe isso no judaísmo, entende? É de caso pensado, Beriano, é de caso pensado, e ele está falando para um pessoal que tem o Antigo Testamento decorado na cabeça. Então quando ele está citando ali nas suas pregações, o pessoal, isso aí é lá do Deuteronômio, esse cara está dizendo que ele é o profeta que o Moisés falou, e o Moisés, que é o cara no judaísmo, né? Ninguém é maior que Moisés no judaísmo, né? Disse para nós ouvir ele, e agora? Fábio, e aí? Aí os escribas e fariseus, que se assentam na cadeira de Moisés, dizem que ele é do diabo, mas o Deuteronômio que ele cita, né? Os sinais que as nossas antigas escrituras mostram que aparecem nele, né? O Deuteronômio que ele cita, o Moisés que ele menciona, diz que é para nós ouvirmos ele. Por isso que a multidão ficava dividida. E agora, quem nós vamos ouvir? Que por um lado tem o peso da tradição e da lei que Jesus está usando, e por outro lado, né, tem o peso lá daquilo que os escribas e fariseus queriam que o povo seguisse, ou seja, considerasse ele como um lunático, como um herege, como um louco, ou apenas como mais um profeta, alguma coisa assim. Então aqueles conflitos nos evangelhos, ali, aqueles embates, né, teológicos, ali é uma guerra ideológica que está acontecendo, e o povo está no meio dividido. Peraí, quem que a gente ouve? Né? O cara que Moisés mandou ouvir, ou o cara que o Sinédrio diz para não ouvir? A gente rejeita ou aceita? Conhecer o Pentateuco é conhecer o próprio Deus, uma pessoa de Jesus, que muitas vezes e de diversas formas foi citado nas linhas e entrelinhas destes 5 livros. Então esse estudo aqui, né, é introdutório, ele trata de assuntos de linguagem, costumes, algumas situações históricas, né, até que eu já mencionei. Ele vai retratar pessoas, lugares e acontecimentos referidos nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Então aqui você já começa a ter uma dica do que é o Pentateuco. Os primeiros, quantos? 5 livros da Bíblia, tá? Então é um estudo panorâmico sobre os primeiros 5 livros da Bíblia. Bom, nesse estudo nós vamos falar um pouco das línguas e palavras utilizadas na história e no tempo em que o Pentateuco foi escrito e interpretado originalmente, ou seja, o hebraico, o aramaico, né? E demais línguas semíticas, árabe, assírio, fenício, ugarítico e siríaco. Qual o propósito disso? Essas línguas nos ajudam na compreensão do significado das palavras empregadas no texto bíblico. Vamos falar um pouco da história do povo hebreu, também dos países vizinhos e demais povos com os quais tiveram contato ao longo de sua história.
Tem uma coleçãozinha de 2 livros que eu indico para vocês. Um eu tenho, o outro eu ainda preciso comprar, ou quem sabe ganhar, né? Então, mas procurem depois, né, no Amazon, Mercado Livre, essa coisa lá, saíram recentemente os outros da Bíblia, tá? Os outros da Bíblia. Os outros da Bíblia fala do quê? Quem são os outros? Os outros povos ao redor. Então é um livro muito interessante, porque ele traz um panorama histórico-cultural dos povos que estavam ao redor do povo de Israel, nos vários períodos da sua trajetória. Ele vai trabalhar ali fenícios, mesopotâmicos, egípcios, árabes, sírios, assírios, todo esse pessoal aí, tá? E aí do mesmo autor, né, tem um chamado Aqueles da Bíblia, né? Aqueles da Bíblia, aqueles aí é o povo hebreu, né? Aqueles da Bíblia, né? Quem? Os hebreus. Aí ele foca exclusivamente na questão histórico-cultural do povo de Israel, tá? É até um teólogo bem novinho. Eu assisti umas entrevistas, umas ministrações dele. Eu não lembro agora bem o nome dele. Pena que eu não lembrei de trazer aqui para vocês o livro, né? Falar nisso, eu estou até em processo de limpeza da minha biblioteca. Quando eu começo o processo, é um processo que dura vários dias, a pastora que o diga. Então, se for lá em casa, tem livro espalhado lá pela garagem, pela churrasqueira, pelas cadeiras, né? Porque quando eu faço esse processo aí, a cada 2 anos mais ou menos, eu tiro tudo, limpo tudo, classifico tudo, organizo tudo, né? Por nome, autor, editora, assunto. Depois eu reorganizo tudo nas prateleiras de novo, né? Se eu não fizer assim, eu não me acho lá dentro. Seria esse o mundo linguístico? Oi? Seria esse o mundo linguístico? Preciso que Deus me abençoe, porque haja tempo para fazer. Tá lá parado. Eu falei hoje para a pastora, olha esses negócios que eu não, faz 2 dias que eu não consegui mexer. Tá lá empilhado lá, e aí eu vou fazendo do jeito que dá. Depois quase mata a gente com fedor de naftalina. Sim, aí depois tudo é naftalinado, né? Devidamente naftalinado, devidamente inseticizado, né? Tudo quanto é veneno para não, né? Eu morro, mas os livros ficam, né? Então, Os bichos não roer. os bichos não roer, né? Eu fiquei meio traumatizado com isso, porque uma vez eu demorei para fazer isso aí, mas não era aqui, era numa outra casa que eu morava aqui no Araçá. Quando eu fui limpar, as traças tinham batido numa coleção de comentário que eu tinha. Pense assim, o negócio começou, o livro era desse tamanho, o negócio começou a roer aqui em cima e parou de roer lá embaixo. Assim. Depois daquilo eu disse, nunca mais, né? Bom, data ou tempo aproximado em que cada livro foi composto, tá? Nós vamos trabalhar isso. E no que essa informação nos ajuda, né? Por que é importante ter noção da data de composição, não só dos livros do Pentateuco, mas dos livros da Bíblia de um modo geral, né? Porque isso nos ajuda a conhecer questões e enfrentamentos do povo quando Deus lhes falou. É muito importante isso lá na frente, porque você vai preparar um esboço, um sermão, você vai preparar um estudo, uma lição. Se você não tem noção do período histórico, né? Tem coisas que Deus falou, mas falou para aquele tempo, para aquele povo, e tem uma significância naquele contexto. Se você não souber separar uma coisa da outra, né? Das duas uma,
ou você vai errar ao ministrar, por trazer uma coisa que era só para aquele contexto, para os dias de hoje, e aí você não vai encaixar muito bem, e aí o que as pessoas fazem normalmente? Espiritualizam, né? Ou de repente você vai, uma coisa que aconteceu lá e que pode e deve ser trazida para cá hoje, você vai deixar lá, por não saber fazer essa equalização. Inventei uma equalização histórica. Até escreva isso, né? Então, quando você está lendo um texto, você tem que ter a noção para equalizar historicamente o texto. Quer dizer, isso aqui, né, é só para essa época, isso aqui vale para outros períodos da história de Israel, até mesmo do povo de Deus, né? Se dá para mim usar isso aqui hoje, com que relevância eu vou trazer isso para os dias de hoje, ou eu nem devo trazer, tem que ficar lá, né? Então, ter por isso que o nível fundamental de teologia, que é o que vocês estão fazendo, né? Alguns estão mais no início, outros já estão para o fim, né, Fábio? Ele é fundamentalmente panorama bíblico. Na verdade, se perguntar para vocês o que vocês estudaram no fundamental em teologia, vocês podem responder sem medo de errar. Nós estudamos panorama bíblico. É isso que vocês estão estudando, tá? Teologia mesmo, teologia, como é que eu vou dizer, dialética, debate teológico, raciocínio teológico, formulação teológica, isso aí é lá do nível intermediário, da metade do intermediário para frente, porque primeiro tem que ter todo o panorama, depois lá no intermediário tem que ter a história, para depois entrar na sistemática, né? Isso aí que o Malaquias está fazendo uma faculdade teológica online, porque ele tem interesse no diploma lá do MEC, né? Mas assim, eles já entraram, pelo que ele me mostrou, com teologia sistemática, entende? Então aquilo que eu levo assim uns 4, 5 anos para lecionar para os meus alunos, os caras já entraram no primeiro ano. Mas é claro, obviamente eles pressupõem que quem está fazendo aquele curso lá que ele está fazendo já tem uma base teológica. Penso eu que pressupõe, porque se não pressupõe é coisa de louco, entendeu? Então é interessante esse Malaquias. Eu tenho absoluta certeza que o Malaquias está se saindo muito bem nesse curso lá, e melhor do que todos os colegas online dele. Por quê? Porque certamente a base toda que ele recebeu e recebe ainda aqui na nossa escola, ele está usando lá. Então, o que os outros estão suando para entender, o Malaquias está tirando de letra. Não sei se ele comenta isso com a Eliane, mas pela cara dela, eu acho que eu meio que estou adivinhando, né? E isso aqui o professor já falou lá, né? Então o nosso curso aqui, ele tem essa pegada, né, de conhecimento e preparação, tá? Para quem tem interesse em canudo pelo MEC, né, o que eu ainda não posso fornecer, infelizmente, né, ele é na verdade toda uma fundamentação para um depois. Para quem tem interesse no conhecimento por si, né, de repente não precisa, não está muito ligado na questão do canudo, pode ter certeza que aquilo que deixa eu puxar a brasa para minha sardinha, né, é o que a minha outra aluna, foi minha aluna também de básico, de nível médio, mas numa outra escola, né, foi o que ela me falou, quando ela viu o nosso curso de História das Religiões, ela disse: nossa, professor, estou fazendo faculdade batista e eles não lecionam isso aí que o senhor leciona. Na graduação eles não lecionam o que o senhor leciona para os seus alunos do intermediário. Eu digo: é claro. Claro que não, né? Por quê? Porque a ideia muitas vezes, né, é claro, eles têm todo um cronograma, vamos dizer assim, que eu já não tenho tanto esse estresse. Meu negócio é vocês entenderem,
Nosso negócio aqui é degustar a coisa, né? O negócio aqui é tomar todas e é curtir, a curtição teológica. Essa é a pegada da nossa escola, né? Aí vim aqui, vou lá fazer, porque eu quero um canudo. Irmão, vier estudar comigo, vai ter canudo, não se preocupe, eu sempre falo isso. Tem canudo, vai ter canudo, né? Mas assim, não pense que canudo faz o teólogo. Eu tenho um mundaréu de canudo lá, a pastora sabe, até tá lá no meio dos meus trecos lá. Tem que achar, até nem sei onde é que foi parar, entendeu? Mas para ser bem sincero para você, até hoje, se eu usei 1, 2 vezes para alguma coisa, foi muito. O negócio é o conhecimento. Isso é o que vocês vão usar lá na igreja, lá na célula, no dia a dia, é isso que vocês vão usar. Bom, Pentateuco. Então vamos para o nome, né? E primeira coisa a entender, Eliane, é que esse nome não aparece na Bíblia. E nem os judeus do tempo de Moisés conheciam isso. Esses 5 livros não se categorizava com este nome, Francisco. Mas afinal de contas, de onde que tiraram então isso, né? É uma palavra de origem grega, composta de 2 termos. Penta, 5. Quando alguém é pentacampeão, né? Foi campeão 5 vezes. E telcos. O telcos é o utensílio, vaso, estojo. É isso aqui, quer ver? Você está vendo aí um rolo da Torá, né? Isso aí é guardado dentro de um estojo. Esse estojo no grego é o teukos. Quer dizer, então alguém olhou na sinagoga e disse: espera aí, o teukos, o estojo do Penta, dos 5 livros, Pentateucos. E aí, pegou. Tem umas coisas que pegam. Pegou, né? Estojo, alguns guardavam num jarro mesmo, em vasos, né? E esse rolo aí é uns 9 metros, tá? Mas você viu ali a altura da criança, né? E nesses 9 metros está escrita a lei de Moisés. Entenda-se lei, não os 10 mandamentos, que são só a base, mas os livros. Na verdade, lei mesmo é os 4, né? O Gênesis é mais narrativo, tá? Mas enfim, tá junto. Os judeus ainda hoje chamam a esses livros de Hamissah Hutze HaTorah, os 5 quintos da lei. Tá? Por quê? Porque no entendimento dos hebreus, a lei de Deus tem 5 partes, e toda ela está ali naqueles 5 livros. Então, Pentateuco é uma coisa mais, deixa eu inventar uma palavra, né? Agregalhada, coisa mais de grego. É aquela sinagoga, aqueles judeus, aquela turma da Alexandria, aqueles judeus da diáspora, esse pessoal aí que usava essa expressão, né? Agora o pessoalzinho mais de Jerusalém, o pessoalzinho mais raiz, vai falar dos 5 quintos da lei. Tá? Fato é que, sejam os judeus influenciados pela cultura greco-romana ou os judeus mais raiz, né? Seja Pentateuco ou 5 quintos da lei, está se referindo aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento judaico e, consequentemente, das nossas Bíblias. Bom, no Antigo Testamento, os hebreus referiam-se a eles de várias maneiras. Outra maneira de se falar, HaTorah. HaTorah é a instrução. Lembre-se, Patrícia, que a palavra Torá, né, a gente costuma dizer lei.
Mas na verdade, no fundo, a melhor tradução é instrução. Mas então por que fala lei, Fábio? Porque a ideia é o seguinte: a instrução para toda a vida do homem e da mulher de Deus está na sua lei. Amém? Quer dizer, o problema é aquilo, né, que muita gente erra. Talvez muitos de vocês. Eu aprendi a não errar nisso, né? Você percebe que tudo tem o seu manual de instruções, não é assim? Inclusive nós, inclusive a criação de Deus, a sua lei. O que acontece? Muitas vezes o produto queima quando você ligou na tomada, quando você acionou alguma coisa, porque você já quis usar sem ler o manual de instruções. E aí? Então, por que muito crente muitas vezes pifa por aí na vida espiritual, né? Porque está funcionando fora do manual. De repente está ligado na voltagem errada, né? Tá um uso ali que não é para aquilo, né? Vai dar problema, tá? Eu tenho esse costume de ler manuais, né? Com certeza deve ter gente doida que nem eu, mas até hoje eu não conhecia algum, né? Por exemplo, todos os carros que eu comprei, né? Eu já tive 2 carros novos, né? Eu li o manual de instruções do carro inteiro, né? A pastora fica louca. Antes de ligar o carro, não, manual, tem que ler, né? Isso não é nada. Quando eu estava grávida, os médicos ficavam doidos. Quando ela engravidou a primeira vez, né? Isso já é de família, tá? Porque a minha mãe é assim também. É que nós é raça de professor, né? Minha mãe é professora, meus 2 irmãos são professores, minhas 2 cunhadas são professoras. Então você já viu, né? Quando essa daqui engravidou a primeira vez, a minha mãe veio, comprou um livro grosso assim, né? Livro do bebê. Só leia. O que é isso? Manual de instrução de filho. Ótimo. Eu li todo o livro. Né? Ali ensina até como fazer o parto de emergência. Meu Deus. Precisar fazer o parto, eu já sei o manual, né? Ainda bem que eu não precisei, né? Quando eu engravidei do Extras, eu chegava em casa com a receita, né? Com ele junto, né? Aí o médico me deu a receita para comprar a medicação, né? Ele ia ler todas a bula. Eu leio bula de remédio, irmão. para ver se eu podia tomar. Inclusive as letras pequenas. Né? Meu Deus. Entendeu? Então é assim, né? É assim. Não, e ainda eu tenho um primo meu que é médico, né? Aí o que acontece? Às vezes ainda eu venho para casa com a receita e tal, eu ainda mando às vezes para ele, dizer, o que tu acha? Né? Não sei, não concordei muito com essa prescrição aqui, o que você me disse? Jesus livre, quando ele for com o Covid, ele falava com o primo dele toda hora. Sim. Tudo ele perguntava. Bom, coitado do meu primo, estava de férias, não dei 1 minuto de descanso pro meu primo. Outra coisa, chamavam também de o livro da lei de Deus. Aí está as referências ali, Josué 24, 26, a lei de Moisés, 1 Reis 2, 3, ou ainda o livro da lei do Senhor, 2 Crônicas 17, 9. O Pentateuco, ou seja, do grego os 5 rolos ou os 5 livros, como também é conhecido, é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Torá é uma palavra da língua hebraica, com significado associado ao ensinamento, já falei, né? Instrução ou literalmente lei, uma referência à primeira seção do Tanakh. Palavra nova, o que é o Tanakh? Né? Tanakh é o Antigo Testamento judaico, é o cânon do Antigo Testamento judaico. E o Novo Testamento, Berit Hadashah, tá? Para aqueles que são messiânicos, né?
Então, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, cuja autoria é atribuída a Moisés. Os judeus também usam a palavra Torá num sentido mais amplo para referir o ensinamento judeu através da história como um todo. Nesse sentido, o termo abrange tanto o Taná, Antigo Testamento, a Mishnah. O que é Mishnah? Primeira grande redação dos escritos da tradição oral. O Talmud. O que é o Talmud? Registro das discussões rabínicas sobre lei, ética, costumes e história do judaísmo. E a literatura Midrash, comentário exegético tentando revelar as entrelinhas e minúcias do texto bíblico. Então, na cabeça dos judeus, essa palavra Torá, ela refere-se à lei, mas também a todo esse corpo de literatura, esse corpus literário aqui, tá? Que é Taná, Mishnah, Talmud e a literatura do Midrash, tá? Então, Torá, num sentido amplo, na cabeça dos judeus, é qualquer tipo de ensino de filosofia, coisas assim. Então, vocês veem que a palavra Torá tem um sentido restrito, a lei de Moisés, ou a instrução da lei de Moisés, mas tem um sentido amplo, no sentido de tudo aquilo que se desdobra a partir da lei mosaica, né? E que compõe então aquele corpo literário do judaísmo, tá? Significados: Taná, né? Em hebraico, conhecido também como Mikra, e ainda como Bíblia Hebraica, coleção canônica dos textos israelitas, que vai dar origem ao cânone cristão. Nós já vimos isso em Introdução à Bíblia, né? Que o nosso cânone protestante, no Antigo Testamento, ele está associado, né, ao cânone dos judeus, a lista de livros dos judeus, que não inclui os apócrifos. Por isso que a nossa Bíblia tem menos livros do que a Bíblia dos irmãos católicos romanos, tá? Mishnah. Olha que coleção bonita, né? Cadê? Dá até água na boca. Mishnah, também conhecida como Mishnah ou Mishnah em hebraico, repetição. Então a Mishnah é a repetição, ela vem do verbo estudar e revisar. Uma das principais obras do judaísmo rabínico, é a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica. Então ela é a Torá oral. Então na Torá, no sentido da lei de Moisés, nós temos o texto. Na Mishnah nós temos o que eles comentam oralmente e transmitem de geração a geração sobre o texto, a respeito do texto. Então, você imagina assim como uma espécie de um comentário bíblico, tá? Talmud significa estudo. Por isso que eu gosto, né, do povo judeu, né? Você pode ver que vira, mexe, remexe, tudo vira em estudo, né? É uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas com relação à lei, ética, costumes e história do judaísmo. Aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa aqui que a Mishnah? Não. A Mishnah é o comentário oral do texto. O Talmud é a discussão no sentido de como esse texto se aplica especificamente. Como o texto da lei se aplica especificamente à lei civil. Como o texto da lei se aplica especificamente à ética. Como o texto da lei se aplica especificamente, entendeu, a cada área da vida. Não diria devocional, ele é lembram da diferença entre hermenêutica e exegese? Hermenêutica é as regras de interpretação, exegese é a aplicação das regras, né? Ele é uma espécie de exegese, uma aplicação com respeito a coisas do dia a dia, tá? E o Midrash, ou Midrashim, né? Derivado do radical hebraico darash,
que significa pesquisar, investigar. O Midrash, então, é uma exposição dos Pesukim. O que são os Pesukim? Não é paçoquinha, tá? Pesukim são os versículos da Torá. Então, no Midrash são versículos que são pensados pelos sábios judeus, e aí eles vão sondar as profundezas daquele versículo. Até quantas letras tem, quantas palavras tem, se somar uma com a outra, quanto que dá, e no que aquele número equivale no judaísmo e tal, entendeu? Então as profundezas de cada versículo e todas as palavras e letras ali contidas na busca, eles dizem que o resultado dessa minúcia é o verdadeiro significado do texto. Então vocês imaginem, por exemplo, vocês lembram um tempo atrás que saiu aqueles livros, eu acho que era Michael Roslin, o autor, o Código da Bíblia. Lembra que saiu em 2 volumes? Eu acho que eu tenho até o volume 2 lá na minha biblioteca. O 1 eu não consegui pegar. Que o cara, e foi até muito comentado no mundo na época, porque aí ele pega alguns versículos e faz essa análise aqui, e começam a aparecer coisas que realmente aconteceram, né? Agora no século 21, como a tragédia lá do World Trade Center e coisas assim, né? É um livro, foi 2 livros, né? O Código da Bíblia é coisa do Midrash isso daí. Esse cara com certeza ele é um especialista no Midrash, ok? A Cabala, ela vai pegar tudo isso aí e vai interpretar de forma mística. A Cabala é o misticismo judaico. Aí já é um negócio meio esquisitão. Amém? Agora nós vamos falar da origem do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então eles falam a princípio de um período de tempo. Que período de tempo é esse? Da criação até Josué, ou poderíamos dizer também do Éden até a entrada, né? E posteriormente conquista ali da terra prometida. Isso é um período na cronologia bíblica que vai mais ou menos de 4.000 a 1460 a.C. Tá? Claro que ali, eu sempre digo isso para vocês, quando o assunto é cronologia, o negócio é sempre aproximadamente, tá? Então da criação a Abraão, aproximadamente 4.000 a 2.000 a.C. Isso é o período de Gênesis capítulo 1 até lá o capítulo 11. Então nesse período aí teria transcorrido uns 2.000 anos. De Abraão a Moisés, de 2.000 a 1.500 a.C. mais ou menos. Então isso seria o período ali, Patrícia, dos capítulos 12 a 50 do Gênesis. E depois o Êxodo, né, que é a saída do Egito, de 1500 a 1460, tá? E aí é o período que está narrado nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vê que é uma desproporcionalidade em termos cronológicos, né? Porque você pega ali do capítulo 1 ao 11, nós temos resumido ali em 11 capítulos 2.000 anos de história, enquanto que o período da saída do Egito ali, nós temos o relato de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quer dizer, 4 livros, né, falando mais ou menos de um período ali de 40, 100 anos, né? Então há uma desproporcionalidade cronológica, tá? A autoria do Pentateuco. Outra coisa que tem que desmistificar: os hebreus eram analfabetos, povo primitivo, nada a ver, né? Então os hebreus não eram um povo analfabeto, né, primitivo, mas sim um povo letrado, um povo literário.
povo com alfabeto, né? Um povo com capacidade de escrita e de leitura. Não é à toa que são chamados o povo do livro, né? Até hoje. O judaísmo chamado a religião do livro. Não é que livro? O livro sagrado. O Pentateuco é reconhecido pelos judeus de todo o tempo como escrito por Moisés. Tá? Jesus aceitou que Moisés era o autor do Pentateuco. Então, Jesus refere-se, né, ao Pentateuco como a lei de Moisés. Muito bem. Depois vamos ver aqui o que aconteceu, né? Então, quando você lê lá no Novo Testamento Jesus referindo-se, né, à lei de Moisés, ou citando o Pentateuco e chamando de lei de Moisés, isso é muito mais do que uma expressão, isso é uma afirmação teológica, é um reconhecimento teológico de que, no entendimento do Messias, de fato, esses livros são de autoria mosaica. Tá? Às vezes a gente lê, né, Jesus falando uma coisa dessa e não se liga muito nisso, né? E aí vamos focando aqui em Gênesis. Qual a relação do livro de Gênesis com o resto da Bíblia, né? Gênesis não só é a introdução do Pentateuco, como ele é a introdução de toda a Bíblia, tá? Então você imagina esses fatos e ensinos contidos no Gênesis, né, como uma fonte, né, como uma nascente. E aí dali vai dar origem a vários rios, né, que são as verdades das Escrituras, tá? Ou como uma raiz, né, de onde surge uma árvore e nos seus vários galhos ali vão estar os vários aspectos, as várias doutrinas por Deus reveladas. Então Gênesis é a sementeira da Bíblia toda. É essencial entender isso. Quer dizer, isso é uma coisa que eu não consegui ainda fazer, né? Oi? Perdão. Estou mudando aqui achando que está lá. Talvez vocês estavam tão focados também que nem se deram conta. Obrigado, Fábio. Não foi ainda? Não, ele demora um pouquinho. Ele demora até esquentar o negócio. Mas daqui a pouco, eis que surge. É uma coisa que eu não tive tempo ainda, mas é uma coisa que está no projeto, né? Eu preciso fazer uma imersão bíblica em Gênesis. Né? Ninguém é perfeito, né? Mas Deus há de me dar graça ainda, né? E olha que essa imersão, ela não vai ser uma imersão de um sábado só. Essa, no mínimo 2, 3 sábados, né? E outra coisa também, você aí que está montando a sua biblioteca teológica, né? Uma boa dica, né? Invista em comentários bíblicos acerca de Gênesis, principalmente. E eu vou indicar 2. O comentário bíblico de Gênesis em 2 volumes, do João Calvino, tá? Agora voltou novamente, está na moda, né, os comentários bíblicos de João Calvino. Calvino comentou vários livros da Bíblia, né? Esses dias eu comprei um de Romanos, né? Aliás, ganhei de Páscoa, né? Mas existe um comentário do João Calvino em 2 volumes sobre o livro de Gênesis, na Amazon e tal, Mercado Livre, vocês acham facilmente. Ele deve estar aí uma base, acho que de uns 60 a 80 reais cada volume, tá? Mas é um ótimo investimento. E tem uma coleção chamada Pentateuco para Todos, tá? Inclusive eles são livrinhos encadernados assim, bonitinho, pequenininho,
eles são comentários, mas não são aqueles comentários exaustivos, né? São comentários assim mais devocionais, tá? Eu tenho a coleção essa para todos do Novo Testamento. Então lá tem evangelhos para todos, epístolas paulinas para todos, né? Um monte de coisa para todos. Mas agora está saindo do Antigo Testamento. A diferença é que o do Antigo Testamento é um outro autor que comenta, né? E o do Novo Testamento é um, do Antigo é outro, tá? Mas John, se olhar, pesquisar no Google aí você vai achar, é John alguma coisa o comentarista. Então são 2 investimentos interessantes para a biblioteca teológica de vocês. Os temas e doutrinas principais da Bíblia são comparáveis aos rios grandes, que vão aprofundando, alargando e estendendo-se mais e mais. Todos os temas e ensinos vêm da mesma fonte, ou seja, Gênesis. Gênesis é a explicação original e inicial de todo o resto da Bíblia. Então assim, as chaves estão ali, tá? É um livro assim que muitos cristãos não dão muita importância, né? Lê assim, mas, né? Só que tem coisas muito profundas de fato ali, principalmente os 4 primeiros capítulos, né? Indicar mais um. Esse eu não tenho, estou querendo ganhar, fica a dica, né? Mas assim, um lançamento saiu agora há pouco, inclusive a Família Cristã fez uma promoção dele esses dias atrás. Um comentário dos 4 primeiros capítulos de Gênesis, feito pelo professor Augustus Nicodemos. Nunca ouviu falar? 4 capítulos. Porque assim, o Gênesis em si ele já é complexo, mas os primeiros 4 capítulos são os mais difíceis, são os mais profundos. E aí o professor Augustus Nicodemos, que é uma sumidade, né? Se Augustus Nicodemos e Hernandes Dias Lopes não tem o que falar, né? É sumidade, né? Teológica, né? E ele fez um comentário, então pra você ter uma ideia, eu acho que dá quase 500 páginas, os 4 primeiros capítulos. Na Família Cristã esses dias estava em promoção esse livro, tá? Eu sei que quando saiu o lançamento eu mandei um zap lá para a igreja presbiteriana lá do Ceará, que é a igreja dele, né? Aqueles que estavam, né? Na época o pré-lançamento acho que estava R$89, mas agora que já saiu, já lançou, baixou o preço. Acho que na Família Cristã deve estar aí uns 70 e poucos por mister. Tá? Assim, vou dizer para vocês, você está montando a tua biblioteca teológica, invista em comentários bíblicos. Comentário bíblico assim é uma coisa que tem que ter na sua biblioteca teológica, tá? Bons comentários, né? Que aí é legal, entendeu? Você vai, né? Tipo assim, de Romanos, lá na minha biblioteca eu devo ter uns 15 comentários só do livro de Romanos. Então é legal, entendeu? Porque aí eu vou preparar uma mensagem fundamentada em Romanos, né? Então eu tenho a perspectiva desse teólogo, daquele outro teólogo, desse outro teólogo. Então são perspectivas diferentes do mesmo livro, tá? Isso. E aí tem vários tipos, né? Então tem comentários como esse para todos, que é mais devocional. Eu uso muito, por exemplo, quando eu vou preparar sermões para a igreja. Já para preparar tipo aula, aí ele já não serve muito, entendeu? Tem os comentários exaustivos, né? Que é aqueles da Vida Nova também, que são maravilhosos, né? Eu já tenho 2 do Apocalipse e de 1 Coríntios, né? Aí tipo assim, 1000 e poucas páginas de comentário. Aí ele é exaustivo, aí ele vai trazer o hebraico e um monte de coisa nada, e a gramática, não sei o que, né? Eles são... aí tem aqueles comentários assim, que eles são mais... como é que eu vou te dizer? Exegéticos, né? Tem os comentários que vão trazer assim mais a questão
no aspecto para pregação mesmo, tem um monte de tipo de comentários. Se você entrar no YouTube e digitar lá, né, as diferenças entre comentários teológicos, tem um monte de vídeo no YouTube ali de teólogos falando a diferença. Então, quando você vai comprar um comentário teológico, você tem que saber, né? Expositivo é mais para o aspecto da pregação, né? Devocional, né? Exegético. Esse comentário de Gênesis é muito mais técnico ou é simples? Não, esse do Calvino que eu indiquei, não, do Augustus, não, vai ser com certeza mais técnico, né? Imagina, 500 páginas para 4 capítulos, com certeza ele é técnico. Bom, só que assim, né? Augustus Nicodemos é aquilo, né, velho? Qualquer livro do cara é bom, né? O cara lançar um livro lá, como fabricar picolé, você pode comprar que é bom. Não tem livro ruim, né? Tem autor que não tem livro ruim, né? Você compra de olho fechado o livro do cara, né? Outros já tem que cuidar, né? Bom, então é a explicação inicial, original de todo o resto da Bíblia, né? E este livro tem maior propósito do que todos os outros livros bíblicos. Quem quer entender a Bíblia deve começar com a introdução dela, ou seja, Gênesis. Então Gênesis é muito importante, por isso também é um dos livros mais combatidos pelo diabo. Tá? Claro que aquele novo convertido lá da tua célula, tu não vai mandar ele ler Gênesis, porque é a perguntinha que eles fazem, não é? Ai, irmão Fábio, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Você botar para o cara, não, começa por Gênesis e vai embora. Te garanto que ele não vai passar do Êxodo. Chegou lá, a primeira genealogia que ele vê pela frente, ele já vai desanimar e é muito difícil isso aqui, né? Então o que você faz com o novo convertido? Você joga o cara lá para o Evangelho de João, para as epístolas joaninas, né? Ou para o Evangelho de Marcos, né? E no Antigo Testamento, aí você joga ele lá para Provérbios, né? Aquela coisa bem devocional, né? Irmão, lê um capítulo por dia, né? Olha que bênção, tem 31 capítulos, porque é um para cada dia do mês, né? Tal, né? E aí ainda é capaz de ele te perguntar, mas esse mês só tem 30 dias, né? Não, aí no último dia você lê 2, né? Novo convertido é assim. Agora nós, que é uma cambada de macaco velho de igreja aqui, né? Nós podemos encarar a Gênesis ali de peito aberto e ir embora, né? Podemos e devemos, né? Então assim, se você não... Bom, eu não vou nem cogitar que você nunca leu Gênesis inteiro. Não vou nem cogitar que você não fez isso, tá? Você fez, né? Você vai fazer de novo, assim que eu quero crer, tá? Gênesis inteiro. Sua relação ao Pentateuco. Há uma perfeição e integridade acerca do Pentateuco. Estes 5 livros nos dão uma história humana consecutiva de 2.500 anos e uma união espiritual progressiva. Tá? Qual a visão humana de Gênesis? Ou seja, o que eu digo por visão humana aqui? A relação do povo de Deus para com o seu Deus. Tá? Então olha ali, em Gênesis, né? Nós temos a ruína, que é o pecado, né? A queda do homem. Em Êxodo, nós temos o que? Redenção, pelo sangue do Cordeiro, lembra a Páscoa, né? Pelo poder de Deus em preservar eles do anjo da morte, as casas que estivessem marcadas com sangue, né? Em Números nós temos o que? Direção e correção, vontade de Deus na vida. Em Deuteronômio nós temos o que? O destino predeterminado pela fidelidade de Deus.
Então vocês veem que os 5 livros do Pentateuco, eles também, Eliane, têm uma aplicação pessoal, relacional, tá? Visão divina, né? Aí já é o contrário, a relação de Deus com o seu povo, começando por Gênesis, né? O que vemos em Gênesis? Soberania de Deus na criação e na eleição. Olha aí, ó. Deus elegeu um povo dentre as nações da terra para ser povo sacerdotal aos outros povos, né? Êxodo, poder de Deus na redenção e na libertação. Você entende que esse povo tinha que ser liberto do Egito, não como um fim em si mesmo. Deus não os libertou apenas por causa deles, Deus os libertou por causa das outras nações da terra. Tá? Levítico, santidade de Deus na separação e na santificação. Números, a bondade e severidade de Deus em cuidar e julgar o seu povo. E o Deuteronômio, fidelidade de Deus na disciplina e no destino. Resumindo, o que nós temos no Pentateuco, Patrícia? Uma mini Bíblia. Então, resumo do todo. Tá? Qual a relação entre Gênesis e Apocalipse? É a relação de primeiro e de último, de início e de fim, obviamente. Introdução e conclusão. Então, não pode ir antes, né? Antes de Gênesis, o que tem? Nada, né? E depois do Apocalipse, né? Até haverá, né? Novo céu, nova terra e tal, né? Mas a eternidade. Então, antes e depois tem o que? Só eternidade. Gênesis diz como é que tudo começou, Apocalipse diz como tudo terminará, se concluirá. Aqui é um outro problema. Vocês lembram até da matéria, né? Quem fez, né? Panorama do Apocalipse. Não é o fim, né? É o início do fim, né? Mas, quer dizer, esse é um outro problema, né? É as pessoas quererem entender escatologia sem entender o panorama do Apocalipse. Não é a mesma coisa, professor? Claro que não. Primeiro você tem que entender um livro, a estrutura literária, o estilo literário, que é tudo aquilo que a gente viu naquela matéria, né? E depois você vai para a escatologia, que na verdade é o quê? A escatologia é um ramo da teologia sistemática. Eu não dou escatologia como uma matéria independente, eu dou escatologia como uma divisão da teologia sistemática. Só que para chegar aí, você tem que entender o quê? Como é que você quer entender o fim se você nem estudou o início? Tem que entender o quê? Gênesis. Né? Então tem gente que diz assim, para entender escatologia tem que entender também Daniel, Zacarias. Tá, tudo bem, isso faz parte da escatologia, mas antes até disso tem que entender Gênesis. Então as coisas têm que andar numa progressão. Ok? Até a minha biblioteca lá, se você for olhar como eu classifico os meus livros, né? Tá lá, se você for lá em casa agora, tem uma pilha assim de livro, é tudo livro de escatologia. Aí, em cima lá está preso um bilhete. Esse bilhete está escrito assim, né? Que eu boto um bilhete para não esquecer, né? Está escrito assim: teologia sistemática, embaixo, escatologia. Quando eu botar eles na prateleira, eles vão para onde? Eles vão para a seção de teologia sistemática. Aí tem os outros, uma outra pilha lá, os livros que falam sobre a igreja, eclesiologia, teologia sistemática, eclesiologia. Tem outra pilha lá, os que falam sobre o homem, antropologia, teologia sistemática, antropologia.
E os seus livros de evangelismo? Tem uma pilha lá. Teologia prática, evangelismo. Teologia prática, missiologia. Aprenda a organizar a sua biblioteca. Se quiser umas dicas, só me pagar uma coca, faça um churrasco, eu vou lá te dar uma assessoria. Entende? Então a minha biblioteca ela é toda organizada assim. São as 5 categorias da teologia e aí as subcategorias de cada uma delas. Então quando eu preciso de um livro, né, eu penso, peraí, né, isso aqui é antropologia, teologia sistemática. Já sei, nessas prateleras aqui, tá lá o livro que eu quero. Então, nem tenho como guardar tudo misturado, senão vira um angu. Outra coisa, semelhanças entre Gênesis e Apocalipse. Os dois nos dão o princípio de algumas coisas novas. Então, no Gênesis temos o que? O Éden, o paraíso, né? Os rios que de lá saem, né? No Apocalipse também, né? Vamos ter o rio da água da vida, vamos ter o estado novo de coisas, vamos ter a noiva do Cordeiro, né? Assim como em Gênesis Deus está andando com o homem, né? No Apocalipse também o homem estará pleno na presença de Deus. Então são similaridades. Não virá o sol da lua como no início, haja luz, mas ainda não havia o sol. Sim. Esse cara da luz do cordeiro. Sim, e no Apocalipse está ali o Cordeiro que ilumina, né, a Santa Cidade. Sim, na verdade a Nova Jerusalém é como uma espécie de um novo Éden. Sim, exatamente. Então está aí as similaridades. Quer dizer que vai terminar, aliás, terminar não, né? Vai terminar essa era, né? Exatamente como começou? Exatamente. E aí entra uma nova era. Que não é aquela da New Age, né? Mas é a verdadeira nova era, que é uma era eterna, né? Onde Deus fará todas as coisas e tudo e todos novo. Amém? Contrastes ali, ó, entre Gênesis e Apocalipse. No Gênesis, o paraíso fechado devido ao pecado, né? No Apocalipse, paraíso aberto. No Gênesis, expulsão devido ao pecado. No paraíso, no Apocalipse, restauração. No Gênesis se estabelece a maldição, no Apocalipse se remove a maldição. Gênesis, o começo, né, da tristeza, da morte. No Apocalipse, o final dessas coisas, né? Enxugará dos olhos toda lágrima, ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras, Gênesis, coisas já passaram. Essas primeiras coisas, como é que os nossos irmãos primitivos de origem judaica entendiam? Gênesis. Gênesis, a entrada da corrupção. Apocalipse, corrupção lá nunca entrará, né? Gênesis, o Satanás foi vitorioso quando eles caíram no pecado. Apocalipse, o Cristo é vitorioso. Gênesis, o andar com Deus é perdido, eles perdem o relacionamento com Deus. No Apocalipse, é restaurado esse andar com Deus, eles recuperam, né, a raça humana de forma plena, né, fisicamente falando. No Gênesis temos o início de todas as coisas, Apocalipse, fim de todas as coisas. Então, Pentateuco, minha gente, é essa mistura de história e lei, ambas intimamente relacionadas entre si. Por isso que tem que conhecer também a história, né? Sempre tá lá a minha biblioteca, teologia histórica, subseção história da igreja. Teologia histórica, subseção história de Israel. Teologia histórica, subseção história dos avivamentos, né? Ou história do dogma. Tudo separadinho.
Então, há uma relação entre história e lei. A história da narrativa explica as leis. Então, qual é a relação entre lei e história, né? Na questão aqui do Pentateuco? A narrativa histórica, né, explica e justifica a lei. Por que tal lei foi dada, né? Por causa de tal situação histórica que exigiu, né, uma normatização das relações entre os homens e até com Deus. Quer dizer que estudo da história é fundamental. Não tem como escapar disso, tá? Por exemplo, a lei sobre a circuncisão é incluída na narrativa sobre a aliança de Deus com Abraão e Sara. Então, da onde que vem, né, da relação ali para Abraão e Sara, né, darem início, vamos dizer assim, né, ao povo de Deus, era necessária uma aliança. Essa aliança tinha que ser formalizada de alguma maneira. Qual foi a maneira? Circuncisão. Quer dizer que de uma relação familiar, né, surge uma aliança que é sinalizada por um ato, e esse ato vai ser normatizado por uma lei, a qual depois todos os descendentes dessa família têm que se submeter a essa lei. Ó, quebra do sábado era punido com o quê? Né? Morte. E isso tem a ver com aquele negócio lá do livro de Números de juntar gravetos no sábado. Catar lenha no sábado, considerado trabalho, né? Então se normatiza, é trabalho, não é trabalho, tem punição, não tem punição, peraí, normatiza com o quê? Com a lei. Quem estabeleceu a lei? O próprio Deus. Fundamentada no quê? No descanso de Deus no sábado. Mas o principal interesse do Pentateuco é a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Esses três nomes é o tripé em torno do qual gira tudo, né? O livramento de seus descendentes do Egito por Deus e a obrigação desses em guardar a lei de Deus dada a eles no deserto do Sinai. O propósito de Deus em libertar Israel do Egito é de que os israelitas o adorassem e viessem a ser uma nação santa para Ele. Através deles, quem? Os israelitas, Eliane. A bênção de Deus alcançaria todas as nações do mundo. Você vê que Deus desde o início é missionário. E que Deus desde o início não é restrito aos hebreus. Esse negócio de restringir Deus e não querer ser agência missionária para as outras nações da terra, isso foi uma distorção da lei, dos mandamentos, pela dureza de coração que veio posteriormente a eles. E Jesus lança isso em rosto, né, deles. Mas não é em nenhum momento o propósito de Deus é esse exclusivismo que eles acabaram entrando. O plano de Deus inicialmente era que o povo judeu fosse um povo separado para salvar toda a nação, todo mundo. Sim, todas as nações da terra. Hoje, como é que pensa o povo judeu? Porque a igreja evangélica faz esse papel. Sim. Mas o povo judeu que não acredita em Messias não faz esse papel. Mas eles se veem como o povo exclusivo de Deus na terra. Mas eles Não fazem esse papel. Assim, Mas assim, o judaísmo não é uma religião, hoje o judaísmo não é uma religião missionária. Tipo assim, o cara que é ortodoxo é assim, ó. Eu tenho aliança com Deus, né? Em Abraão, sou circuncidado, sou povo de Deus. O resto, que se lixe. Simples assim. O resto, se quiser ser salvo, procure o judaísmo e converta-se como prosélito. É mais ou menos assim que eles pensam. totalmente contrário pelo plano de Deus. Exatamente. Entendeu? Claro que aí tem o judeu messiânico, tem várias
Hoje em dia o judaísmo é uma coisa muito ampla, né? Tem vários tipos de judaísmo, né? Tem correntes do judaísmo que são missionárias, mas o judaísmo em si, tradicional, não se preocupa com isso. Na verdade, se transformou como uma religião étnica, né? Meio aquela coisa, o cara nasceu judeu, o filho vai nascer judeu, o neto vai nascer judeu, e aí é salvo, né? Então, Salvo no pau de branco, hoje eles se fundamentam muito mais nessa questão da herança, da tradição e tal, da cultura, do que não tem essa visão para as nações, né? Alguns dentre eles querem dar a entender isso, mas no fundo não é, né? Mas e como é que é a evangelização deles? A evangelização deles é o cara virar judeu, né? Então, tipo assim, quer ser salvo? Converte-se ao judaísmo, né? Não tem essa coisa de nós irmos e oferecermos Deus e outras nações o aceitar, né? E hoje a igreja cumpre esse papel, mas ainda assim Paulo vai dizer lá em Romanos, né, que eles vão ser restaurados. Como Deus vai fazer isso, aí é uma questão profética, compete mais a Deus até do que a nós. Bom, mas ali, de acordo com Gálatas, essa graciosa promessa anunciada a Abraão essa graciosa promessa anunciada a Abraão é o mesmo evangelho pregado por Jesus Cristo e realizado através de sua morte e ressurreição. O poder permanente do Pentateuco não é um mistério, mas a consequência de sua inspiração pelo Espírito de Deus. Importância do Pentateuco. A importância desses livros é incalculável. Pode ser compreendida quando se verifica 5 áreas amplas nas quais são fundamentais. Então, por que o Pentateuco, Eliane, é importante? Ele tem uma importância cósmica. Como assim cósmica? Porque ele explica o cosmos, dando um relato antigo que identifica a causa primeira. O Aristóteles ele vai falar do motor do universo, o princípio unificador do universo, procurado às cegas pelos filósofos e autores clássicos, está compreendido na primeira sentença. Qual é o princípio, a causa primeira do universo? Deus, que criou no princípio os céus e a terra. Agora também o Pentateuco ele vai trabalhar a questão étnica, porque os seus livros descrevem o começo e expansão das 3 divisões raciais do mundo. Até eu vou mudar isso aqui, tá? Que eu não gostei do jeito que ele colocou aqui. Na apostila vocês vão ver que não está escrito assim. Quais são as 3 grandes divisões raciais do mundo? Os descendentes dos filhos de Noé, né? Os semitas, os camitas e os jafetitas, tá? Então Sem, Cã e Jafé, né? Ele botou ali oriental, negroide, ocidental. Ficou muito esquisito isso aqui, eu mudei na apostila. Oriental seria os semitas, negroide seria os camitas, né? Que é as populações africanas descendentes ali, né? E ocidentais seriam os jafetitas. Mas fica melhor assim, Sem, Cã e Jafé, do que esse negócio que ele botou, né? História. Esses livros são os únicos a traçar a origem do homem em uma linha contínua a partir de Adão. Todavia não é a sua intenção apresentar a história completa de todas as raças, então não vai ter tudo nos mínimos detalhes ali, mas sim um relato altamente especializado da implantação do reino teocrático no mundo e do plano de redenção da humanidade. Essa é a ideia dos 5 livros. Nesse processo, a história de Israel remonta a Abraão, por meio de quem Deus prometeu a redenção. Também tem uma importância religiosa, né? Então esses livros são fundamentais, porque eles retratam a pessoa e o caráter de Deus, a criação do homem e sua queda, as alianças e as promessas divinas de trazer a redenção,
por meio de um Redentor divino. Importância profética. Os livros do Pentateuco são a origem dos temas proféticos mais importantes da Bíblia. Então, isso é outra coisa. Tem gente que quer entender profecia, mas não estudou ainda Pentateuco. A base está aqui. Tanto é que os profetas citam, né? Você vê que Jesus, até no caminho de Emaús, ele vai ensinando para eles o quê? Tudo que estava escrito acerca do Messias na lei e nos profetas. Lei e profetas andam de mãos dadas, tá? Isso é um outro erro, né, também, que a igreja comete. Muitas vezes foca só nos profetas e não quer estudar a lei. É a história centralizada no Messias, associada à profecia nele centralizada, apresentam em conjunto uma filosofia simétrica. Então há uma simetria, né, um equilíbrio da história. As profecias preenchem a interpelação histórica por meio das demais revelações. Divisões do Pentateuco. Então, divisões com ênfase na pessoa de Deus. Em Gênesis, a ênfase está na soberania de Deus sobre a criação, o homem e as nações. Em Êxodo, a ênfase está na pessoa de Deus com relação ao seu poder para julgar o pecado e redimir o seu povo. Em Levítico, a ênfase está na santidade e provisão de Deus para uma vida santa. Em Números, a ênfase está na benevolência e severidade de Deus ao disciplinar seu povo. E em Deuteronômio, a ênfase é a fidelidade de Deus na disciplina e no destino. Indo já para o final da aula, ênfase do programa de Deus no estabelecimento de seu reino. Aqui já muda o foco, né? Aqui é o reino. Em Gênesis, a ênfase é a necessidade e preparação do regulamento do reino de Deus. Em Êxodo, esse reino é inaugurado e é dada a legislação do reino, lá no Sinai, né, as tábuas da lei. Em Levítico, nós vamos ter a organização espiritual do reino. Olha que interessante. Em Números, a organização política do reino. Quer dizer, todo o reino primeiro é organizado espiritualmente, depois politicamente. Em Deuteronômio, a reorganização do reino para a vida em Canaã. Quer dizer, viver o reino num território é uma coisa, viver o reino em outra geografia é outra coisa. Tem que reorganizar, tá? Então ali tem uma divisão básica. Esse é o último slide de hoje. Isso não está na apostila, mas depois eu vou botar no Telegram para vocês os slides, né? Então olha ali, ó, Gênesis narra as origens do universo, do gênero humano até a formação paulatina do povo de Israel e sua entrada no Egito. Êxodo narra a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés aos pés do Sinai para ir receberem de Deus a sua lei religiosa e civil e se constituírem por meio de um pacto sagrado em peculiar povo de Deus. Levítico regula o culto religioso à maneira de ritual, dirigido especialmente aos levitas que formavam o clero consagrado ao serviço do santuário. Números trata do recenseamento do povo contido na primeira parte, estendendo-se depois em referir fatos e providências legislativas correspondentes aos cerca de 40 anos de vida nômade no deserto da península do Monte Sinai. E o Deuteronômio, que é a segunda lei, ou a repetição da lei, emanada pelo fim da jornada no deserto, foi escrito quando Moisés retoma a legislação precedente para adaptá-la às novas condições de vida sedentária. Então, por que teve que haver uma adaptação da lei? Porque agora eles não eram mais um povo andarilho, eles iriam se fixar numa terra, a terra prometida, em que o povo viria a se encontrar com a conquista iminente da Palestina, terra de Canaã ou terra prometida, tá? Então ali nós temos, resumidinho nesse slide, os 5 livros do Pentateuco, ou Torá para os judeus. Amém?